Olá pessoal, estamos aqui novamente com a doutora Fabiana Guardão para dar continuidade ao nosso assunto sobre os direitos dos pacientes. Doutora, e falando ainda sobre direitos e prioridades, né? O paciente com talassemia, ele teria prioridade na justiça? Então, Eduardo, mais uma questão. A gente falou um pouquinho disso na questão da isenção fiscal. E o Poder Judiciário, ele também usa a lei de isenção do imposto de renda para garantir a prioridade de tramitação. E a lei de isenção do imposto de renda não consta a talassemia também como uma doença passível, né? Então, quando a gente fala de prioridade na justiça para portador de talassemia, em tese, via de regra, a lei diz não. Mas eu entendo que depende da condição clínica. Quem diz é o médico. A urgência, a gravidade, a prioridade e ao juiz também, quando recebe o pedido do paciente, dizer se, olha, realmente é caso grave, ele está internado, precisa fazer um procedimento, foi negado. Então, eu entendo a urgência, em razão de um princípio humanitário mesmo. Então, o juiz, ele pode conceder mesmo não constando. Essa é a questão da discussão judicial. Entendi, porque caberia até, uma discussão em casos de planos de saúde, né? Sim, também. Às vezes ele precisa de prioridade para que se julgue aquilo o mais rápido. o mais rápido possível. Então, como ele não está na regra de doenças graves, ele às vezes pode ter esse empecilho. Isso, exatamente. Então, o juiz, se ele for legalista, literal o sentido da lei, ele vai olhar e vai dizer, não tem prioridade. Mas eu entendo que o direito é muito amplo, então existem muitas questões que precisam ser avaliadas para conceder. E principalmente a questão da urgência. A gente sabe que a doença não espera. Exato. Então, tem coisas que precisam ser urgentes, mesmo não constando na lei, é urgente. A gente precisa muito unir forças para isso. Então, o médico precisa dizer, o advogado precisa ser sensível a isso, o paciente também, a família, todo mundo precisa se unir para que isso aconteça realmente. E agora falando um pouquinho sobre acesso à saúde. A gente sabe que nossos pacientes de talassemia, com doença crônica para o resto da vida, né? Como que se dá esse acesso? Aquisição de medicamento de alto custo, embora esteja no rol do SUS, mas a gente ainda, muitos estados enfrentam essa dificuldade, porque o estado não compra, o paciente não toma o remédio, o acesso a exames específicos, como a ressonância T2 estrela, né, que é uma ressonância específica e não é todo o estado que dispõe do exame, embora esteja na tabela SUS. Como que se daria todo esse universo? A questão do acesso ao SUS, ela começa via de regra sempre pela unidade básica de saúde. Então, por exemplo, se o paciente ele ficou sem plano de saúde, ele precisa acessar a unidade básica de saúde para começar o tratamento dele na rede pública de uma maneira adequada. Então, porque ele precisa de acompanhamento constante como especialista, e a unidade básica de saúde ela não oferece o especialista, ela tem um outro tipo de atendimento. E dali ela é encaminhada para a especialidade. Então, o primeiro momento é esse. Quando a gente fala de medicação, bomba de infusão, os próprios exames também que são necessários, isso vai variar de estado a estado, como você falou. Mas o importante de tudo isso é dizer que o paciente precisa do relatório médico de prescrição, precisa estar no rol, no SUS, né? Para estar na lista de espera. Ter o cartão SUS, ter o cartão SUS. Ele precisa, com a prescrição, fazer a regulação desse pedido administrativo via sistema, porque o SUS tem sistema e ele precisa funcionar, só que ele precisa ser alimentado para isso. No caso de medicamento, o médico assistente precisa preencher um formulário, assinar, carimbar, e o paciente tem que se dirigir à farmácia de alto custo da sua região, segundo a indicação da unidade básica de saúde ou do próprio especialista. Ele precisa fazer o pedido administrativo. Então, tem um controle, assim como na saúde suplementar também. E ele precisa cumprir esses requisitos. E, eventualmente, os prazos também que se ofereçam. É claro que a gente vai avaliar muito isso em questão da urgência, né? Você não pode, para um paciente urgente, querer que ele espere 60 dias para receber um medicamento. Exato. Né? Isso precisa ser razoável, e não é razoável, porque todas as pessoas têm direito de acesso. Então, isso precisa ser analisado com razoabilidade. E se, eventualmente, isso não for concedido, o medicamento, a ressonância, alguma coisa nesse sentido, ele tem direito a procurar a defensoria pública, a procurar um advogado e se informar do que ele pode fazer para garantir esse acesso que precisa ser integral para todos. Doutora, ainda sobre a questão que envolve tratamento do paciente, a gente sabe que os pacientes, muitos, residem em interior
interiores e não em capitais. Isso. E esses pacientes, eles precisam se deslocar. Muitos deslocam 300 quilômetros, 400, até 500 quilômetros a cada 15, 20 dias para poder realizarem as suas transfusões de sangue. Alguns vão até para outros estados. E a gente sabe que existe o TFD, o tratamento fora domicílio, mas que muitos pacientes não têm conhecimento do TFD e muitos estados, municípios ignoram essa questão do TFD, né? Como que funciona o TFD? O que a senhora orienta o paciente a fazer nessa questão quando ele precisa desse deslocamento, tanto para transfusão quanto para outros exames específicos? O TFD, ele geralmente orientado aos pacientes quando no seu local, na sua cidade, no seu município, né, não tem aquele tratamento disponível. Na lei do SUS, no regime do SUS, diz que para esse paciente se deslocar, a distância tem que ser superior a 50 quilômetros. E aí é direito do paciente ter direito ao TFD. E aí o médico dele precisa dizer, olha, aqui eu não tenho, mas na capital do estado temos esse tratamento disponível, regulado via SUS, então esse paciente precisa se deslocar. O SUS tem uma tabela de TFD, então para fazer esse tratamento fora do domicílio com despesas de alimentação, de hospedagem, de transporte, não é só transporte, porque geralmente o que a gente vê, os municípios eles querem fornecer só o transporte. Exato. E aí as outras despesas de acompanhante, a questão da hospedagem, porque às vezes não dá para ir e voltar no mesmo dia, e mais alimentação ficam o custo se reverte ao paciente. Mas lá no regime do SUS diz que o paciente tem direito integral. Então há esse tratamento fora do domicílio prescrito pelo médico. Os municípios e o próprio estado, muitas vezes, eles se omitem com relação a isso, porque precisa de lei orçamentária, né? Precisa estar previsto no orçamento do município. E eles não se interessam muitas vezes por isso, de maneira de elevar os custos. Porque você imagina, se todos os pacientes sabem desse direito que tem, e o médico ele sabe que ele está, diante da investidura médica, obrigado a fornecer o melhor tratamento para o seu paciente, a prescrição do melhor tratamento a ele. E saber que tem um fora do domicílio, por que não prescrever? Ou por que não tentar? E muitas vezes a gente esbarra nisso, de dizer, não, o município X não fornece, só fornece o transporte. E, só vai 2 vezes na semana, e não, justamente não é no seu dia, não é na sua consulta. Aí você vai sozinho, sem direito, não existe às vezes regulamento específico dentro das secretarias de saúde para regular o TFD, então você vai lá na secretaria, ninguém sabe como você tem que pedir o reembolso, como que você vai fazer com isso, então o paciente faz o quê? Ele desiste, ele fala, não, a partir de hoje eu vou arcar com custo. Porque mesmo não constando no orçamento do município ou do estado, isso não isenta tanto o município quanto o estado de conceder esse benefício para o paciente, né? Exatamente, porque isso é um direito, a saúde é um direito de todos, isso é previsto, não é só na lei do SUS, é na Constituição Federal, ela que prevê o direito do paciente. Porque a gente vê muitos estados e municípios falar, a gente não está no nosso orçamento. Ok, não está no orçamento, mas a lei existe. E tem que ser cumprida. Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, se for crianças menores, né, menores de idade, os pais procuram a vara da infância, procuram a promotoria de justiça para conseguir esse transporte ambulatorial, a cobertura das despesas desse tratamento fora do domicílio, porque onera muito para a família, porque além disso tem que ir um acompanhante junto, então tem que se mobilizar para isso. Não estar previsto na lei orçamentária não quer dizer que o poder público não tenha a obrigação de prover aquilo para os munícipes, né, para as pessoas. E o TFD, ele subentende não só o seu estado de origem. Se o tratamento não esteja disponibilizado no seu estado, né, ele pode buscar o estado mais próximo onde ele tenha o acesso, né? E assim, consequentemente, também vale para questões internacionais. Exatamente. Se não tem no país, você pode buscar em outro país, não é? Sim, exatamente, porque o que vale é a vida do paciente. E é isso que precisa ficar muito claro. O que vale são as pessoas, as tentativas que vão ser feitas, o que o médico vai prescrever como melhor tratamento. Em todas essas questões que a gente fala de tratamento fora do domicílio, o que vale é a prescrição do médico e a vida do paciente. Se no estado de São Paulo não tem determinado
tratamento que em outro lugar tenha, sei lá, no Distrito Federal, em Minas, no Rio, ele tem direito. O SUS é universal. Se até os estrangeiros são atendidos pelo SUS, por que eu não sou atendida em outro estado? Eu tenho um direito também. Então, essa interligação do sistema do SUS é muito interessante, porque o paciente que mora em São Paulo pode ser atendido lá no Amapá, em Roraima, no Nordeste, aonde ele tiver, ele tem direito, porque ele é universal realmente. E ainda dando continuidade no nosso papo, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão do transporte gratuito. Como que esse paciente pode ter acesso a esse transporte? A questão do transporte público varia de município e para os estados também. O que acontece é que muitas vezes os estados e os municípios, eles utilizam como base também o rol de doenças que estão constando no regime da Previdência, na questão do saque da FGTS, na questão do imposto de renda. Então, quando eles vão enumerar a lista de isenções, eu pesquisei, por exemplo, aqui em São Paulo, a lista foi atualizada agora em julho desse ano e a talassemia não consta como doença passível de isenção de transporte. Então, nessa questão do transporte, assim como em outras questões, como a gente falou de isenções de imposto e etc., eu vejo que é necessário que essas pautas sejam discutidas, né? A importância de associações como a Brasta para unir os pacientes e levar essas demandas. O porquê não? O paciente com talassemia que precisa de transfusão, precisa buscar medicamento, precisa de acompanhamento médico constante, precisa fazer exame. E isso é mensal, não é a cada 6 meses, não é a cada 1 ano, né? Precisa de um controle mensal. Por que ele não tem direito à isenção de transporte? Doutora Fabiana, muito obrigado pela sua participação no nosso TV Abrasta. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e o seu comentário. Se inscreva no canal da Abrasta. Até a próxima, pessoal!